Ela é conhecida como a mais mineira das ferrovias paulistas. Conheçam a história da Companhia Mogiana. E aí, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e, se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. Esse vídeo é uma sugestão de nosso amigo e membro César 20.889. Você também pode se tornar membro do canal, custa apenas R$ 4,99 mensais e nos apoia na realização de nosso conteúdo. Em 1872, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro estava concluindo a construção de seu primeiro trecho ligando Jundiaí até Campinas. Na verdade, desde o ano anterior já havia tráfego provisório entre Jundiaí e Valinhos. O interesse da Companhia Paulista era prosseguir seus trilhos para São João do Rio Claro, sendo que até já havia articulação política para que tal ocorresse. Isso deixaria as ricas regiões de Mogi-mirim e Amparo desassistidas de uma ligação ferroviária para exportar sua produção de café. E como naquela época a única alternativa existente era o transporte no lombo de mulas, isso significava uma enorme perda de tempo e até mesmo de cargas. Dessa forma, os cafeicultores e políticos da região se reuniram em Campinas visando a criação de uma nova empresa que atendesse aquelas cidades. Em 21 de março de 1872, é aprovada a Lei Provincial número 18, que tratava da concessão para a construção de uma ferrovia partindo de Campinas que chegasse até Casabranca, Franca, até os rincões do Rio Grande, na divisa com a província de Minas Gerais. Em 1º de julho daquele mesmo ano, os acionistas da nova empresa se reúnem novamente em Campinas para tratar da eleição da diretoria provisória, sendo que os diretores eleitos foram o Dr. Antônio de Queiroz Teles, conde de Parnaíba, tenente-coronel José Egídio de Souza Aranha, o Dr. Antônio Pinheiro de Ulloa Sintra, o capitão Joaquim Quirino dos Santos e Antônio Manuel Proença, que pelo jeito não era doutor e nem militar. Não. Além disso, a empresa tinha a família Silva Prado como uma das principais acionistas, embora nenhum de seus membros tenha sido eleito para a diretoria provisória. Diretoria que acabou sendo efetivada no cargo de maneira definitiva em 30 de março de 1873, na agora já denominada Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Porém, antes disso, em 2 de dezembro de 1872, foram iniciadas as obras do primeiro trecho da ferrovia, ligando Campinas até a vila de Jaguari, atual cidade de Jaguariúna. Isso ocorreu antes mesmo que a CMEF e o governo provincial assinassem o contrato de autorização, o que ocorreu apenas em 19 de junho de 1873. O ponto inicial da ferrovia ficou acertado na estação da Companhia Paulista em Campinas, onde a Companhia Mogiana teria uma plataforma exclusiva para seu uso. Em 3 de maio de 1875, é inaugurado o trecho de 34 km e bitola métrica ligando Campinas até Jaguari. E em 27 de agosto é inaugurado o segundo trecho chegando até Mogi-mirim, este com 41 km, contando a inauguração com a presença do imperador Dom Pedro II. Já no dia 15 de novembro é inaugurado o ramal de Amparo, o primeiro ramal da Companhia Mogiana, sendo que ele contava com 30 km de extensão. Em 14 de janeiro de 1878, a Mogiana inaugura seu primeiro prolongamento da linha tronco,
alcançando Casa Branca. Deste ponto, a linha-tronco deveria seguir em direção a Franca, no norte da província de São Paulo, tal como dizia seu contrato de concessão. Já sua concorrente Companhia Paulista deveria prosseguir sua linha-tronco Jundiaí-Porto Ferreira na direção da vila de Entre Rios, atual cidade de Ribeirão Preto. Entretanto, disputas políticas entre as famílias dos barões de café, acionistas das ferrovias, traçariam um destino completamente diferente para a extensão dos trilhos de ambas as empresas na província de São Paulo. Eu já falei mais a respeito disso em nosso Ferro História 47, que vai estar aqui no card, onde eu conto a história do ramal de Descalvado. E também no nosso Ferro História número 17, que também vai estar aqui no card, onde eu conto a história do ramal de Analândia. Mas em resumo, a paulista que ia construir primeiro sua linha para Ribeirão Preto, antes de prosseguir sua linha de Rio Claro para São Carlos, através da Serra do Morro Pelado, atualmente conhecida como Itirapina. Isso desagradou muito ao Conde do Pinhal e seu sogro, Visconde do Rio Claro, que tinham terras na Serra do Cuscuzeiro, que não seria atendida pela ferrovia. Como a Mogiana havia demonstrado interesse em construir um ramal em direção a Ribeirão Preto, e como uma forma de punir a paulista politicamente, para forçá-la a construir a linha via Cuscuzeiro, conhecida também como Analândia atualmente, a concessão do trecho para a Vila de Entre Rios acabou sendo dada para a CMEF, ao invés da CPEF. Dessa forma, a linha da Mogiana tem seu plano de construção alterado para passar por São Simão e Ribeirão Preto. Claro que a CPEF protestou, mas ela não conseguiu recuperar seu direito de concessão para os trechos Porto Ferreira, São Simão, Ribeirão Preto. Imediatamente a Mogiana iniciou a construção de seu novo prolongamento da linha-tronco, sendo que, em 1881, ela inaugura a Estação Laje e 2 anos depois, em 1883, alcança a futura cidade de Ribeirão Preto. A inauguração desta Estação Laje, dentro da zona de privilégio da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, causou a mais lendária disputa ferroviária ocorrida em terras brasileiras. Durante os 30 anos seguintes, CM e CP viveriam as turras uma com a outra, realizando golpes e contragolpes para tentar roubar cargas de uma empresa ou de outra, dando inclusive origem ao ramal de Santa Veridiana da Companhia Paulista, que eu também já contei a história em nosso Ferro História 49, que vai estar aqui no card. Como a Companhia Mogiana construiu muitos ramais ferroviários, principalmente no trecho entre Campinas e Ribeirão Preto, eu falarei um pouco sobre esses ramais antes de contar a respeito das linhas para o norte de Ribeirão Preto. Em 1882, ela inaugura o ramal de Itapira, partindo de Mogi-mirim, com 20 km de extensão. Em 1886, ela inaugura o ramal de Poços de Caldas, partindo da vila de Cascavel, atual Aguaí, em São Paulo, sendo que este foi o primeiro ramal da empresa a atravessar a divisa provincial e alcançar Minas Gerais. No ano seguinte, ela adquire a Companhia do Ramal Férreo do Rio Pardo, que interligava Casa Branca até São José do Rio Pardo, visando a reconstrução dessa linha e sua extensão para Mococa e Canoas, ainda na província de São Paulo, no ano de 1890. Em 1889, ela inaugura o ramal do Pinhal, entre Mogi Guaçu e Espírito Santo do Pinhal, com 37 quilômetros, além de inaugurar sua extensão do ramal de Amparo para Monte Alegre do Sul no ano seguinte. Em 1891, ela incorpora o trecho entre Itapira e Eleutério, construído pela Estrada de Ferro Sapucaí a partir de uma concessão imperial. Entretanto, a Mogiana tinha uma concessão provincial para aquele mesmo trecho, de data anterior, e não aceitou que a outra ferrovia adentrasse em sua zona de privilégios, sendo que os tribunais lhe deram razão, especialmente porque,
com a mudança de regime político no Brasil, a concessão imperial havia caducado, enquanto que a concessão provincial havia sido reassumida pelo novo governo do estado de São Paulo. Entre 1889 e 1892, ela constrói o ramal de Serra Negra, partindo de Amparo, sendo que este é o primeiro ramal de bitó de 60 centímetros operado pela empresa. Mas este não foi o primeiro ramal de bitó de 60 centímetros construído pela empresa, já que em 1889 ela tinha em obras o ramal da Fazenda Santos Dumont, que ligaria Ribeirão Preto à fazenda da família do pai da aviação. No entanto, pouco antes da inauguração, a Mogiana desistiu da operação deste ramal, vendendo-o para a família Dumont, que o operou como ramal particular até 1940, quando foi desativado. Em 1898, a Mogiana inaugura o trecho entre Eleutério e Sapucaí, na divisa com Minas Gerais, fazendo entroncamento com a mesma estrada de ferro Sapucaí citada anteriormente. Em maio de 1904, é inaugurado o ramal de Guaxupé, em Minas Gerais, e que saía da estação Ribeiro do Vale do ramal de Mococa, sendo que a partir de Guaxupé são construídos diversos outros ramais em território mineiro, e que eu citarei mais adiante neste vídeo. Nesse mesmo ano é inaugurado o ramal de Vargem Grande, atual Vargem Grande do Sul, que é o ramal mais curto da ferrovia, que deveria ter sido expandido até Divinolândia, o que nunca aconteceu. Entre 1910 e 1913 é construído o ramal de Jataí, interligando São Simão até Ribeirão Preto através de uma longa curva pelo oeste. Tal ramal foi construído apenas visando impedir que a Companhia Paulista alcançasse Ribeirão a partir de São Carlos ou Araraquara, sendo que ele era economicamente totalmente inviável. Mas nessa mesma época, CM e CP finalmente fizeram as pazes, principalmente graças à intervenção do empresário norte-americano Percival Farquhar, que era acionista na Ferrovia Padrão e, através da Brazil Railways, dono da Mogiana. Pelo acordo, Mogiana e Paulista teriam 3 pontos de baldeação além da estação de Campinas, e que seriam um próximo à estação Laje, denominado Baldeação, um na estação de Guatapará e outro na estação de Pontal, da Companhia Paulista, da qual já falaremos a respeito. Em 1909, a CMEF adquire a Estrada de Ferro Vicinal de Ribeirão Preto, uma ferrovia de bitó de 60 centímetros que existia desde 1898. Reconstruindo parte das linhas, ela reinaugura o ramal de Serrana e o subramal de Jandaia em 1º de junho de 1910, sendo que ambas as linhas ainda contam com a bitó de 60 centímetros. Em 3 de maio de 1914, cumprindo os acordos com a Companhia Paulista, a Mogiana inaugura seu ramal de Guatapará, partindo da estação de Monteiros no ramal de Jataí, chegando até a estação de Guatapará, na então linha do Mogi Guaçu da Companhia Paulista, e que se tornaria a linha-tronco desta alguns anos depois. E em 1909, a Mogiana adquiriu o ramal particular da Fazenda London, que pertencia a Henrique Dumont, irmão do Alberto Santos Dumont, prolongando-o até a cidade de Cajuru e o inaugurando para tráfego público em 1912. Até aqui eu só falei dos ramais construídos na linha-tronco entre Campinas e Ribeirão Preto. E haja ramais, hein? Dentro do estado de São Paulo. Mas a CMF construiu muito mais linhas. Isso porque, a partir de Ribeirão, ela deu início à construção da linha do Rio Grande. Na prática, essa era a continuação pura e simples de sua linha-tronco, mas por motivos diversos, talvez de concessão ou operação, foi adotada essa nova denominação que perdurou até o final das operações. O primeiro trecho da linha do Rio Grande foi inaugurado em 1886. Já no ano seguinte, ela finalmente alcança Franca, em São Paulo. E em 1888, alcança Rifaina,
na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. A primeira estação em solo mineiro foi Jaguara, inaugurada no mesmo ano, sendo que a partir daqui deveria sair a navegação fluvial da Mogiana através do Rio Grande, sendo que a companhia adotou em seu nome a denominação Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e Navegação. Entretanto, a navegação fluvial acabou durando apenas alguns meses, sendo suspendida após um acidente e nunca mais retomada. A partir de Jaguara, a linha tomou uma nova denominação, chamada Linha do Catalão, pois deveria alcançar esta cidade em Goiás e dali o plano era atingir Belém, no estado do Pará. Em 1889, a linha chega até a estação de Sacramento, que entretanto foi construída longe da cidade de mesmo nome. E para fazer a ligação entre estação e cidade, foi construída uma linha de bondes, primeiro movida a burros e depois movida por bondes elétricos. Essa foi a linha de bondes elétricos mais interiorana do Brasil, e vale a citação, embora eu possa contar a história dela em um outro episódio. Em 23 de abril de 1889, a linha alcança Uberaba, e em 1895 chega em Uberlândia. No ano seguinte, em 5 de novembro, é inaugurada a estação de Araguari. Entretanto, a partir deste ponto, seja por questões políticas ou econômicas, a Mogiana desiste de prosseguir a construção da linha em direção a Catalão. Seria a Estrada de Ferro Goiás e suas sucessoras que construiriam as linhas entre Araguari e Catalão, alcançando Goiânia, Brasília e Anápolis, nunca chegando até Belém. Em 1900 são inauguradas as estações Barracão e Entroncamento, próximas a Ribeirão Preto. Da primeira saiu o ramal de Sertãozinho, em 1899, que, em 1906, foi prolongado até Francisco Schmidt. Na prática, este foi outro ramal que foi construído para impedir que a Companhia Paulista alcançasse Ribeirão Preto. Mas após os acordos de 1913, a linha acabou sendo expandida de Francisco Schmidt até Pontal, onde entroncou com a linha da Companhia Paulista, permitindo que esta, de forma indireta, alcançasse Ribeirão Preto. Já a partir da estação Entroncamento, foi construído o ramal de Sales Oliveira, inaugurado no dia 3 de julho de 1900. Já em 13 de maio de 1905, essa linha chegou em Igarapava, próximo ao Rio Grande, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, e até mesmo próximo à linha do Catalão, em Uberaba. Isso faz com que a empresa solicite e obtenha em 1912 autorização para interligar Igarapava com Uberaba, mais especificamente no posto Rodolfo Paixão. Essa ligação é concluída em 1915 e faz com que, embora não seja uma linha perfeitamente reta, a ligação entre Entroncamento e Rodolfo Paixão via ramal de Igarapava se torne economicamente melhor para a companhia do que sua linha do Rio Grande, que passa lentamente a declinar. Ainda em território mineiro, partindo de Guaxupé, a CMF construiu mais 3 ramais. O primeiro deles foi o ramal de Jureia, entre 1907 e 1914, sendo que nesta cidade de Jureia, ele se entroncava com a linha que vinha de Cruzeiro, da futura Rede Mineira de Viação, na época chamada Estrada de Ferro Minas e Rio. O segundo foi o ramal de Bigatinga, entre 1914 e 1915, com 30 quilômetros de extensão. E o terceiro foi o ramal de Passos, entre 1912 e 1921, e que se entroncava com a Estrada de Ferro São Paulo-Minas em São Sebastião do Paraíso. Aliás, as 3 pontas da SPM se entroncavam com a Mogiana, fosse em Ribeirão Preto, fosse em São Sebastião do Paraíso, fosse em Bento Quirino, na cidade de São Simão. E eu já contei a história da São Paulo-Minas em nosso Ferro História 59, que eu vou estar deixando aqui no card. A inauguração da Estação de Passos, em 11 de dezembro de 1921,
marcou a inauguração do último novo trecho da Companhia Mogiana, que a partir de então nunca mais expandiria sua malha. Mas não faltaram concessões e ideias para isso, já que desde 1889 a Mogiana estava tentando construir uma linha interligando Amparo até o porto de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. A intenção da Mogiana era ter um acesso exclusivo para o mar, quebrando o monopólio exercido pela São Paulo Railway em sua ligação entre Jundiaí e Santos. A concessão estadual para a construção dessa linha chegou a ser aprovada em 1892 e reafirmada em 1900. Entretanto, ela nunca saiu do papel. Um dos principais motivos para isso foi que, quando a São Paulo Railway soube da intenção da Mogiana, adquiriu a pequena Estrada de Ferro Bragantina. Essa pequena ferrovia se encontrava no meio do caminho da concessão da Mogiana. E como a Bragantina também tinha, em seu contrato de concessão, zona de privilégios, qualquer ferrovia que precisasse chegar em sua zona de privilégios teria que ter autorização da Bragantina ou da empresa que lhe era dona. E como a São Paulo Railway era a dona da Bragantina a partir de agora, ela não autorizaria a Mogiana ou qualquer outra empresa a atravessar a zona de privilégios da Bragantina. E para garantir que a Mogiana realmente não passasse seus trilhos por ali, a São Paulo Railway chegou a expandir a linha-tronco da Bragantina até a divisa com Minas Gerais, o que encerraria completamente qualquer tentativa da Mogiana em construir seu ramal de São Sebastião. Entretanto, a CMF ainda foi teimosa e em 1910 tomou um vultuoso empréstimo em libras esterlinas visando a construção dessa linha. Entretanto, o projeto não foi aprovado pelo governo de São Paulo. Diante disso, a Mogiana acabou utilizando esse empréstimo para construir os ramais de Bigatinga, Passos, Jureia e a remodelação dos ramais de Serrana e Arantes. Tal decisão custaria muito caro para a empresa alguns anos depois. Embora a Mogiana não fosse tão glamurosa quanto a Companhia Paulista ou até mesmo a Sorocabana, e seja até mesmo um pouco esquecida e relegada pelos próprios apaixonados por trens, ela teve uma grande importância em diversos aspectos. Em primeiro lugar, ela foi a única das empresas paulistas a interligar Campinas até o Triângulo Mineiro, ou seja, passando a divisa estadual, algo que nem Paulista e nem Sorocabana conseguiram. Ela também se destacou na construção de suas próprias locomotivas, tendo construído pelo menos 4 unidades em suas oficinas de Campinas a partir de sobressalentes fornecidos pela Baldwin. Sua frota de locomotivas a vapor ficou bastante conhecida e diferenciada da frota das demais ferrovias, principalmente por causa de suas unidades fabricadas por Bear e Peacock, incluindo as locomotivas Garrett articuladas deste fabricante. Mas ela também operou locomotivas articuladas do tipo Mallet, que se destacavam em sua frota. E por um curto período no início da década de 50, ela operou as malfadadas locomotivas Gelsa, alugadas do já extinto DNEF, Departamento Nacional de Estradas de Ferro. Suas oficinas de Campinas estavam em pé de igualdade com as oficinas da EFS Central, tendo construído diversos carros de aço carbono e vagões de carga também de aço carbono. Seus funcionários criaram o Sport Clube Mogiana, um time de futebol de Campinas que disputou campeonatos e jogos oficiais até o início da década de 1970. Também em Campinas, a empresa teve sua primeira sede, o Palácio Mogiana, que existe até hoje sendo utilizado pela prefeitura para uso em órgãos oficiais. E embora seu ponto inicial fosse na estação da Companhia Paulista, a Mogiana também tinha sua própria grande estação em Campinas, no bairro Guanabara. Nessa estação, existia a saída para o ramal de Pádua Salles da Estrada de Ferro Sorocabana e a entroncamento com as linhas do bonde do ramal férreo campineiro. E tudo isso falando apenas da Mogiana em Campinas, sem falar de Ribeirão Preto, Uberaba, Casabranca, Araguari, Franca e todas as outras cidades que foram servidas pela empresa.
Mas na década de 1920, três fatos importantes marcarão a história da Mogiana. O primeiro deles foi a chegada da Sorocabana em Campinas, através da extensão de seu ramal de Campinas oriundo da antiga Companhia Ituana de Estradas de Ferro. Embora a EFS tivesse também bitola métrica e interligasse seus trios com os da Mogiana, esta nunca realizou qualquer tipo de acordo de tráfego mútuo com a Sorocabana. Ao contrário, a Mogiana preferiu continuar baldeando suas cargas para a Companhia Paulista ou para a Sorocabana, ao invés de enganchar seus trens completos em locomotivas da Sorocabana e enviá-los para Santos através da linha Marinque-Santos. O segundo fato foi a retificação do trecho entre Campinas e Jaguariúna, o primeiro trecho que havia sido construído pela empresa. Como essa linha tinha originalmente muitas rampas fortes e curvas fechadas, foi construída uma nova linha entre essas cidades nos anos de 1923 a 1925. Isso motivou que a empresa iniciasse estudos para a retificação de diversos outros trechos que se encontravam na mesma situação. Entretanto, nenhuma obra aconteceu durante muitos anos. Isso porque, em outubro de 1929, aconteceu a quebra da Bolsa de Nova York, o que afetou a economia mundial, inclusive do Brasil. Embora todas as ferrovias tenham sentido o baque, a CMF se encontrava em uma situação particularmente vulnerável, já que seu principal produto transportado era café, e com a crise da Bolsa de Nova York, as exportações de café para a América do Norte e Europa praticamente cessaram. Além disso, os juros daquele empréstimo tomado em 1910 em libras esterlinas e que acabou sendo usado para a construção de pequenos ramais cata-café que não eram viáveis economicamente, acabaram disparando exponencialmente. E justamente nessa mesma época, a cultura cafeeira começou a declinar em toda a região servida pela CMF no estado de São Paulo. Sem cargas, sem dinheiro, sem condições de pagar o empréstimo e com o nome sujo na praça, a Mogiana começou a viver um tempo de carestia que prejudicou seus investimentos na modernização de sua frota e de suas próprias linhas. Tanto que, enquanto outras ferrovias começaram a operar carros de aço modernos e locomotivas a diesel, a Mogiana continuou com sua frota envelhecida de locomotivas a vapor e carros de madeira, muitos deles já com mais de 20 anos. Em uma tentativa para diversificar a obtenção de cargas, é criada a Companhia Mogiana de Transportes, que futuramente será chamada Rodoviária Companhia Mogiana. Mas nem isso melhora a situação econômica da empresa. A única obra digna nesse período ocorreu entre 1948 e 1951, quando a empresa finalmente conseguiu dar prosseguimento ao projeto de retificação de sua linha-tronco. Nessa época, ela construiu e inaugurou a variante de Lagoa Branca, interligando esta estação até Casa Branca Nova, construída fora do centro da cidade. A estação antiga passou a fazer parte apenas do ramal de Canoas. Entretanto, esse foi o último suspiro da Mogiana como uma empresa de capital privado, já que, devido às suas condições financeiras, seus acionistas a entregam ao governo do estado de São Paulo em 1952. A partir daquele momento, a Mogiana viveria uma nova fase como empresa estatizada, sendo que a principal urgência era a modernização de sua frota de locomotivas. Sendo assim, ainda em 1952 chegam suas primeiras 12 locomotivas diesel-elétricas, as GE Cooper-Bessemer, que seriam utilizadas principalmente nos ramais de curvas mais fechadas e em manobras nos pátios. Em 1956, ocorre o primeiro fechamento de ramais na história da empresa, com o fim dos ramais de Serra Negra, Serrana e Arantes, todos eles com bitola de 60 centímetros. Também é nessa época que a Mogiana inicia a construção de carros de passageiros de aço carbono em suas oficinas de Campinas, surgindo então os carros Latinha de Pêssego, nome adotado pelos ferroviários devido às entradas de ar dos carros nos tetos. Com o início da construção da nova capital federal, Brasília, a CMF
é eleita de importância estratégica, já que seus trilhos, juntos com os da Viação Férrea Centro-Oeste, Companhia Paulista e Santos Jundiaí, permitirão a interligação de São Paulo à nova capital federal. É decidido, então, dar reinício às obras de remodelação da linha-tronco da Mogiana, prevendo-se também que a linha-tronco possa receber bitola de 1,60 m e até mesmo a eletrificação. E dentro desse pacote, o ramal de Igarapava é o escolhido para receber as obras, o que torna a linha do Rio Grande passando por Franca ainda mais descartável. Em 1957, chegam mais 30 locomotivas diesel, as EMD G12, que eu já contei a história junto com as locomotivas de mesmo modelo da Companhia Paulista em nosso Ferro História 63, que vai estar aqui no card. Em 1960, chegam outras 23 locomotivas EMD, mas estas do modelo GL8, que seriam utilizadas tanto na linha-tronco quanto nos ramais principais da empresa. No ano seguinte, são fechados os ramais de Pinhal, Vargem Grande do Sul e Bingatinga, bem como os trechos entre Canoas e Mococa e São Simão a Monteiros, no ramal de Jataí. Nesse último caso, o resto do ramal é unido ao ramal de Guatapará, que passa a interligar diretamente Ribeirão Preto até Guatapará. Em 1964, ela troca diversos carros de aço carbono construídos em suas oficinas por 4 automotrizes Bud de inox com a rede mineira de viação. E em 1965, após quase 10 anos de obra, ela entrega ao tráfego a variante de Bento Quirino, entre São Simão e Entroncamento, o que inclui uma nova estação em Ribeirão Preto. Entretanto, a estação antiga continua em operação devido à presença da São Paulo Minas e também dos ramais de Sertãozinho e de Guatapará. Em 1966, são fechados os ramais de Socorro, Jureia e Cajuru, bem como os trechos entre Amparo e Monte Alegre do Sul do ramal de Amparo e Ribeiro do Vale a Mococa do ramal de Mococa. Com isso, o trecho inicial do ramal de Mococa é unido ao ramal de Guaxupé, que acaba unido também ao ramal de Passos, fazendo com que toda a linha Casabranca-Passos torne-se um único ramal. Já no ramal de Cajuru, o trecho entre Santos Dumont e Amália torna-se propriedade da Fazenda Amália, novo nome da antiga Fazenda London, que o utiliza como um ramal particular até 1974, quando finalmente é erradicado. No ano seguinte, o resto do ramal de Amparo é desativado, e a Mogiana começa a administrar a Estrada de Ferro São Paulo-Minas. Também nesse ano de 1967, a Mogiana começa a operar o trem Bandeirantes, interligando Campinas até Brasília, em parceria com a rede, utilizando-se alguns carros Bud 800 emprestados pela Estrada de Ferro Sorocabana. E, ainda em 1967, a Mogiana recebe 17 locomotivas fabricadas na Alemanha, as Liv DE3M, que seriam utilizadas em todos os tipos de serviços da empresa. E, em 1968, começa a operação de trens de cimento entre Itaú de Minas e Américo Brasiliense, utilizando-se linhas da Mogiana, São Paulo Minas, Companhia Paulista e Araquarense, sendo que havia troca de truques em passagem devido à diferença de bitolas. Isso motiva que as velhas rivais CP e CM entrem em acordo, sendo que a Ferrovia Padrão cede sua linha entre Passagem e Pontal para a Companhia Mogiana por um período de 20 anos, o que faz com que o ramal de Sertãozinho da Mogiana passe a interligar diretamente Passagem até Ribeirão Preto. Ao mesmo tempo, a Mogiana inicia estudos para ceder o seu ramal de Guatapará para a Companhia Paulista, para que esta finalmente possa alcançar Ribeirão Preto. Entretanto, tal cessão nunca chegou a acontecer. Em fins de 1969, ela recebe da Companhia Paulista 10 locomotivas Alco RSD-8, que seriam utilizadas principalmente para trens de carga e passageiros.
Em 1970, é fechado o trecho entre Pedregulho e Jaguara, na linha do Rio Grande, devido à construção da usina hidrelétrica de Jaguara. Isso torna a linha do Rio Grande e a linha do Catalão, naquele trecho, dois ramais seccionados e deficitários, com poucos anos de vida pela frente. No início de 1970, a Mogiana cede para a Companhia Paulista 3 de suas locomotivas Live, já que a ferrovia padrão precisava de locomotivas de bitola métrica para operar em seus pátios de Bauru e Campinas. Nesse mesmo ano são entregues ao tráfego as variantes ligando Uberaba até Araguari, modernizando toda a linha tronco no trecho mineiro. E em 1971 é entregue a última grande obra da Mogiana como empresa independente, a variante entre Bento Quirino e Tambaú. Em novembro daquele mesmo ano, a Companhia Mogiana, junto com a Estrada de Ferro Sorocabana, Estrada de Ferro Araraquara e Estrada de Ferro São Paulo-Minas, são absorvidas pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que passa a se denominar FEPASA, Ferrovia Paulista Sociedade Anônima. Não é minha intenção neste vídeo focar na história da FEPASA. Então, para resumir, a nova empresa deu continuação aos trabalhos de remodelação da linha tronco da antiga Mogiana, bem como ao fechamento de diversos ramais daquela empresa. Em 1999, as linhas da FEPASA acabam sendo concessionadas para iniciativa privada, passando para a Ferroban, Ferrovia Bandeirantes. Mas, em 2001, as linhas que eram da Mogiana e que ainda sobreviviam acabaram indo para a FCA, Ferrovia Centro-Atlântica, atualmente chamada VLI. Da antiga Mogiana, restam em operação a linha tronco, ligando Campinas até Araguari, e que tem importância estratégica por fazer parte do tronco principal sul e ser uma das mais movimentadas da VLI em sua seção de bitola métrica. Também se encontra em operação o ramal de Poços de Caldas, mas que chega apenas até a estação Bauxita. E esse ramal continua em operação justamente pela existência deste mineral, que é utilizado para abastecer os altos fornos existentes na cidade de Alumínio, próximo a Sorocaba. Também existem, embora abandonados, os ramais de Sertãozinho e a linha para Itaú de Minas, sendo que ela se utiliza do antigo tronco da Estrada de Ferro São Paulo-Minas para acessar essa cidade, embora estejam ambos sem tráfego desde o ano 2001. Essas duas linhas estão em processo adiantado de devolução para o governo federal, que irá decidir o que irá acontecer com o futuro destes ramais. Se eles serão concedidos novamente para a iniciativa privada, se serão transformados em linhas turísticas ou se serão simplesmente erradicados. Também existe ainda a linha retificada de 1925 entre Campinas e Jaguariúna, mais especificamente entre as estações Anhumas e Jaguariúna, e que hoje é operada de forma turística pela ABPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, já que nos anos 70 tal linha acabou sendo substituída pela variante Boa Vista Guedes. Cumpre citar aqui também o trecho reconstruído entre Pedregulho e Rifaina, que foi utilizado pela Estrada de Ferro Vale do Bom Jesus entre 1990 e 1994 para fins turísticos. Entretanto, o desabamento de um barranco em 1994 cessou as operações que nunca foram retomadas. Mas isso é história para outro vídeo. Além dessas linhas, várias locomotivas, carros de passageiros, vagões de carga e estações da Mogiana se encontram preservados. Embora a CMF não tenha tido uma história tão grandiosa e glamourosa quanto suas conterrâneas Paulista, Sorocabana, São Paulo Railway, Araraquara, Central e outras, ela foi a única das ferrovias paulistas a atravessar as divisas estaduais, servindo também ao estado de Minas Gerais. Por causa disso, em terras mineiras, ela é carinhosamente conhecida como a mais mineira das ferrovias paulistas. E essa foi a história da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!